queridos, tudo bom com vocês? Está um pouco escuro aí, deu probleminha na luz. Acho que tá pra ver. Tudo bem com vocês? Mais bonita agora, né? Vamos esperar hoje o convidado. Capítulo 50 do livro Lampadário Espírita. Sejam bem-vindos. Espera ele chegar. Vamos dar um aviãozinho aqui. Vamos chicando. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente. Bem-vindos. Ele já chegou aqui. Vamos dar um minutinho aqui pro pessoal dar uma entradinha. Vou mandando aviãozinho aí. Vamos mandando aviãozinho. Vamos lá. Vamos lá, com muita alegria. Vamos fazer a nossa live hoje, mais um estudo. Vamos dar um tempinho aqui o pessoal entrar. Vou chamar o convidado daqui a pouco. Quem entrou aí, vamos lá, pra ver. Bem-vindo. Entrou e saiu. Aquelas entradas e saídas clássicas, né? Faz parte. Vamos lá, entrando, gente, hein? Olá, bem-vindos. Quem entrou por aí? Cristão no Mundo e Canas. Bem-vindo. Vamos lá chamar o convidado pra ele se apresentar aqui pra gente. Ele vai se apresentando. Vamos lá. Tirar esse filtro aqui que não dá mais não, tá bom. Olá. Tudo bom? Olá, Babi. Boa noite. O pessoal vai chegando aí aos poucos. Esse horário é um pouco, né? O Concorrido. pessoal tá corrido, tá fazendo as coisas. Daqui a pouco aparece aí, pessoal. Perto das 7 horas. E aí, como é que você está, querido? Tudo bem, Babi. Muito feliz mais uma vez estar aqui compartilhando tela com você, trazendo luz para as pessoas que compartilharam esse momento com a gente. É assim que a gente vai vivendo, né? E absorvendo luz e doando luz através do Evangelho de Jesus. Até rimou. Sua voz tá falhando um pouquinho. Pois é, eu não sei se a internet está como se fosse picotado, é? Uhum. Eita, agora a tela, Jesus. Vamos orar, gente. Vamos dar boas vibrações. Aqui Ai, tá tudo Jesus. certinho. Aqui tá tudo certinho, Babi. Será que eu tenho que sair e voltar? Quer entrar e voltar de novo? Eita, sair e voltar de novo? Pois é, vou fazer Não isso pode para ver ser, se vá. melhora. Vamos lá. Vamos aguardar o querido amigo. Vamos entrando aí, gente. O vizinho tá animado aqui hoje. Espera ele voltar. Voltou, vamos lá, vamos ficar direitinho. Olá. Ô, gente, eu procurando o Sábio, cadê Sábio? Tava na parede aqui. Tá um Bom, boa pouquinho noite. ainda, mas tá tranquilo. Vamos seguindo. E aí, querido, como é que foi o dia de hoje por aí? Diga aí se está bem. Divulga o seu. Quem é sábio? Quem é sábio? Quem é sábio? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Babi. Obrigado pelo convite. Obrigado aqui por a sua família aqui do Ser Espírita me receber mais uma vez. É com alegria que estamos aqui para tratar desse tema que é tão importante e tão desafiador, né, que é a caridade e a caridade na sua essência.
O dia de hoje, Babi, como você sabe, né, nós que cuidamos da casa, é um dia de cuidar da casa. E aí a gente vai, ao mesmo tempo, estudando, colocando em prática para poder, né, nos tornarmos cada vez mais úteis ao mundo. E aqui estamos, aceitamos aí o convite e com muita responsabilidade, mais uma vez, estamos aqui para colaborar. Ótimo. E minha mamãe entrou aí, Linda Mi Ah, Viegas, nome bonito, né? Nina, bem-vindas. Linda Mi Linda Viegas, Mi, Nossa Senhora. isso. É artista, ela escreve poesia, tem até página aí, gente, Arte com Alma, Educando Sentimentos também ajudou ela a divulgar. Acho que vocês viram por aí, sigam aí se puder. Ela divulga as artes dela, os desenhos, poesias, muita coisa que ela faz aí. Aldenice, bem-vinda. E ela que me presta os livros, tá, gente? Esse livro todo que você vê por aqui não é meu, não, né? Na verdade, nada aqui é da gente, mas temporariamente é dela. Então, meu não é. Então, vamos fazer a prece, querido. Quer fazer? Aí, posso fazer, e aí a gente começa, né? Então Vamos vamos lá. aqui, quem já está aqui conosco ao vivo, que possa fechar os olhos do corpo, abrir os olhos do espírito, buscar um olhar interior, sua própria luz, e juntos com Jesus vamos orar ao Pai Criador. Ele que é o provedor de tudo, da nossa vida, e que com sua misericórdia nos permite todos os dias esse trabalho de autoaperfeiçoamento, razão pela qual estamos aqui nesta terra. E entre as tarefas que precisamos urgentemente aprender a executar está a caridade. Então, nesse momento, segurando nas mãos de Jesus, nosso divino mestre e irmão, agradeçamos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, em nome do amor, da paz, em nome do caminho do bem. Que possamos todos nós, nesta noite, absorver as palavras, nos alimentando e alimentando o nosso espírito, a fim de que ele comece a caminhar com mais segurança, com mais clareza, com mais sabedoria, na direção do reino de Deus, que deve iniciar-se dentro de nós. Amado Mestre, nos ilumina, nos inspira, nos permite mais uma vez servir o propósito do bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, querido. Quem chegou por aí foi Kio Cardoso, bem-vinda. Bom, gente, hoje estamos no capítulo 50 do livro Lâmpada Espírita e estamos na reta final dele. Faltam só uns 10 capítulos para terminar. E um convidado no mês que vem é o nosso querido Davi Filho, que estará conosco, acho que no segundo sábado. Eu geralmente marco no segundo sábado do mês. E Davi estará aqui, é o nosso querido filho do Davi, né? O Davi Filho. Estará aqui conosco, muito também, muito estudioso, muito inteligente. Trará seus conhecimentos, né? Suas experiências para cá também. Então, farei a leitura aqui. Quer fazer a leitura? Tem como você fazer. Se não tiver, eu leio metade, a gente comenta, lê a outra. Tem duas metadezinhas, tem duas partes, né? Babi, se você puder ler, eu estou com um texto aqui no computador, mas eu acho que a tua leitura, o teu tempo de leitura, ele é melhor para a gente compreender, já que é um texto até, de certa forma, longo, né? Não é tão breve. Tem uns mais longos que esse. Mas tudo bem. Joana de Ângeles adora escrever, adora colocar texto para a gente estudar. Mas vamos começar, gente. O capítulo se chama Caridade Sempre. Tá? E começa assim. Enquanto vigoravam conceitos religiosos procedentes das mais diversas escolas de fé, os excelsos benfeitores da humanidade, através de Allan Kardec, foram concluentes: fora da caridade não há salvação. Caridade não apenas como virtude teologal. Teologal é algo que faz referência à teologia.
né? Caridade não implícita como condicionamento de fé. Caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. A diretriz lapidar, por isso mesmo, é a síntese de toda a vida de Jesus, em atos, através da exaltação do amor no seu sentido mais eloquente. Consoante ele mesmo o exemplificou. Quando Iliel, o velho, o nobre doutor judeu do século I, antes do Cristo, foi interrogado por um jovem discípulo que lhe solicitou ensinasse toda a Bíblia durante o tempo em que ele se pudesse manter de pé, num só pé. Teria respondido o sábio: Amai. Surpreendido antes a resposta sintética e inesperada, voltou a inquirir o moço: Bastará só isso? E o restante? Ao que concluiu o pensador, o restante do que se encontra na Bíblia é a explicação disso, o amor. Parafraseando o inolvidável mestre israelita, poderíamos também afirmar que todas as lições do amor e da sabedoria a se fixarem soberanas em o Evangelho segundo o Espiritismo podem sintetizar-se na caridade. Caridade antes da aflição do companheiro de rumo. Caridade durante o sofrimento do coração ao lado. Caridade depois de passada a tribulação de quem segue conosco. Caridade em pensamentos, em palavras e atos. Caridade silenciosa, atuante, que desculpa e ajuda. Caridade compreensiva, renovadora, que perdoa e esclarece. Caridade sempre. Então, essa bela introdução que ela deu aqui, não é? Fala da abrangência, né, de algo acima, que a gente imagina a caridade como algo só material, não é? A gente ajuda as pessoas com algo, com material, com comida. Claro que é o necessário também. Apenas com comida, apenas com dinheiro, apenas só material. Mas esquece que isso é muito mais além disso, né? Perdão, por exemplo. Se perdoar, o auto-perdão e o perdão em si com o outro. Acho que a caridade mais pura, porque o seu orgulho ali, você tira, né? Você sacrifica, você entra na porta estreita, literalmente, com muito sofrimento, muita dificuldade, mas você consegue entrar na porta estreita ali, consegue se libertar do ódio, do rancor, da mágoa, e você perdoa as pessoas. Então, isso eu acho que é o mais difícil para a gente, na verdade. Então, até tem uma historinha aqui, né? Ele pergunta sobre um judeu, né? Doutor judeu. Ele foi interrogado por um jovem discípulo e perguntou, né? O que a Bíblia, né? O que ela ensina. Aí ele fala, amai. Aí ele, só isso. A Bíblia explica isso. Tudo que está escrito na Bíblia se resume ao amor de Cristo, ao amor de Deus. Apenas isso. É muita coisa que a gente vê na Bíblia, né? Mas assim, resumindo ela toda, tudo se encaixa, tudo segue ali, o destino ali é o amor, né? Então ele fala aqui também momentos em que a gente precisa colocar esse amor, essa caridade no dia a dia, nas aflições, nos nossos atos e pensamentos, em tudo que a gente fizer, literalmente, até nesse momento aqui, principalmente, porque aqui a gente não está só, a gente nunca está só. A gente está sempre sendo assistido, sempre sendo direcionado em todo momento. Infelizmente, a gente é invigilante e cai muitas vezes na irritabilidade, na impaciência, na cólera, e acaba falando e fazendo coisas que o instinto da gente o instinto da gente leva para lugares, né? Infelizmente, não muito legais. Então, a gente tem que sempre estar vigilante. E não é aquela questão, você pode atrair irmãos infelizes. Não, você vai estar também, além de atrair, você está também piorando a situação dele também, porque você está fazendo isso ruim com você e você vai estar atraindo outro irmão que vai continuar na mesma vida, continuar na mesma sintonia. Então, vai ser ruim para os dois. Assim, basicamente, a parte do espiritismo, minha conclusão é essa, realmente, você piora a sua situação e piora a do irmão também que está aí, que foi atraído, né, por você. Bem-vindos quem entra. A caridade, Babi,
para nós uma oportunidade, né, de ascensão, de aperfeiçoamento. E uma das coisas que para ver se você retorna, voltou? Tá sem áudio. Deixa eu ver aqui. Saiu aqui do ar, é meu áudio aqui. Eu Pronto, acho que foi a agora internet, faz parte. Voltei, gente. voltou. Então, como eu Vamos falar. dizia, a caridade, e aqui agradecendo a presença dos amigos, das amigas que estão chegando, e aí eu costumo fazer isso, Babi. Você nem disse dessa vez, mas eu me sinto em casa, aqui dentro do perfil Ser Espírita. Então, eu vou fazer o que eu sempre faço. Esse botãozinho que parece um aviãozinho, gente, ele tem uma finalidade. Ele, junto com o seu dedo, quando você clica, você pode convidar as pessoas É. para virem para a live. Sábio, o Espiritismo não faz proselitismo. Isso aqui não é proselitismo, não. Isso aqui é compartilhar o que é bom. Então, a gente está compartilhando o Evangelho, a gente está compartilhando nossas reflexões como espíritos em aperfeiçoamento, e você está aí agora podendo fazer essa caridade, clicando no aviãozinho e mandando algo bom para 5 coleguinhas, que nessa hora podem estar indo assistir uma novela, um jornal, e vai É. fazer muito mal à saúde espiritual dele. Então, Aham. traz ele para cá, né, Babi? E outra, É vocês vigilância, é aí vigilância. isso, e vocês aí tem um botãozinho também do coração. Não custa nada agradecer a Babi, agradecer ao Sábio, agradecer a Jesus e clicar nesse coraçãozinho para subir coraçãozinho aqui. E aí o tio Zuckerberg, dono do Instagram, vai entender: nossa, tem coisa boa ali, vou mandar mais gente para lá. Então fica a parte de vocês. Com relação à caridade, com relação ao espiritismo, tem algo que me encanta muito, é porque a lição ela é muito clara, colocando aqueles que são vigilantes. Aí, Babi, falei, ó, o coração já está subindo, ó, tá vendo? Quem não pede, né, cresce desnutrido. Então, a caridade, ela vem com essa clareza. Nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, daqui a pouco, você vai trazer certamente, o significado da caridade conforme Jesus entendia, né? Mas aqui fica muito óbvio, muito claro o que a gente tem que fazer para poder se salvar de quem? De nós mesmos, daquilo que a gente construiu e que só nos destrói, o que é a caridade. Por isso ele fala: fora da caridade não há salvação. Não é fora da caridade você poderá encontrar salvação, é não existe salvação. Nos remetendo ao principal sentimento e força que nós precisamos ter, que é o amor. Só quem ama faz caridade. Ah, sabe, mas eu não sei fazer caridade como Jesus, porque você ainda não é um Cristo. Você é um ser humano em busca do seu aperfeiçoamento constante, assim como eu, assim como a Babi. E assim a gente vai buscando. Nessa primeira parte que ele fala da caridade, esses 4 mini parágrafos aí, é bem interessante porque ele diz assim: caridade não somente, não apenas, não implícita. Ou seja, porque muitas vezes a gente faz essa caridade de conhecer a teologia, tudo aquilo que está por trás, né, do conhecimento divino e que a gente absorve e fica para a gente. Não é também somente eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou umbandista. Isso também não quer dizer que você está apto à caridade. Você pode ser também e não ser caridoso, nem com você mesmo. E também não quer dizer que você vai ficar ali omitindo a sua fé. Eu só vou falar de fé com a Babi, porque a Babi é espírita também, então ela vai entender. Não. A luz ela precisa ir para o lugar onde está na sombra, né? Então, por isso que nós temos que nos iluminar para iluminar os outros. E assim o caminho vai seguindo. E aí ele vem, segue adiante, fala da nossa lapidação através do exemplo de Jesus, né? E também fala da exaltação do amor. E quando você trouxe esse texto, achei bem interessante essa questão do Hilel aqui, né? Que é o judeu do século I antes de Cristo. Eu achei bem interessante quando ele diz o seguinte: o discípulo, vou dizer assim, diz: olha, o que eu posso aprender enquanto eu fico num só pé? E aí ele diz o seguinte: amai, amai, somente amai. E quando ele diz amai,
aliás, quando ele diz num só pé, quer dizer que existe ali um sacrifício, existe ali uma predisposição para aprender, embora aquilo torne-se difícil. Então, tem ali um significado. Não ia colocar aqui esse destaque num só pé por isso, né? E aí ele coloca amai. E o restante da Bíblia? O restante só vai explicar isso, né? O restante só vai explicar o que é o amor, como você ama, quem você ama, quando você ama, para que você ama, quando você ama, você vai para onde, entendeu? Então, assim, é bem claro. O que que falta a gente fazer? Agir, né? Porque só o que gera resultado para a gente é a ação. Ficar parados não vai nos gerar resultados, tá bom? É o que eu entendi até aqui, Babi. Aí ele vem falar, né, também, eu acho que você leu até aqui na segunda parte, que ele traz a questão da caridade. O que é a caridade aqui nesse entendimento, né? E ele vai falar para a gente, caridade antes, durante e depois. Nos três primeiros aí ele fala antes, durante e depois. Por quê? No meu entendimento, nós muitas vezes utilizamos a caridade como uma satisfação social, como algo que nos coloca inseridos num determinado ciclo de pessoas, né, dentro da sociedade e que nos deixa confortável. Então, por isso eu vou ser caridoso, porque ser caridoso as pessoas olham para mim como uma boa pessoa, mas dentro de mim eu continuo sendo uma pessoa ainda amarga, uma pessoa revoltada, mas eu vou estar protegido pelo meu ato exterior, né? Pelo meu ato social. Então, achei também bem interessante quando ele traz aqui essas 7 formas de caridade, encerrando com caridade sempre, né? Ou seja, não dá para você ser caridoso pela metade, não dá para você ser caridoso segunda, quarta e sexta, não dá para você ser caridoso dentro do centro espírita ou ser caridoso dentro da caridade. E por aí vai. Mas aí tem muita coisa para a gente falar aqui ainda para baixo. Se você quiser, eu posso Eu ler isso. lembrei de uma frase que Apolo comentou, Apolo, o menino espírita que não conhece, sigam também, que ele disse que a gente não deve ter uma vida mais ou menos, né? Ou é sim ou é não, ou é você segue ou a caridade ou você não segue. Às vezes você tem vontade ali, mas, não, deixa, para depois ficar ali no comodismo, né? Ficar ali, vai lá, vai, não vai. E você tem que tomar atitude mesmo, né? Com esforço, mesmo sendo pequenininho, mas faça. Porque muitas vezes a gente acha que o ato em si de caridade é algo grandioso, tem que mudar o mundo. Não. Mas antes de mudar fora, ninguém, na verdade, ninguém muda ninguém. Mas antes de dar o exemplo, antes de mudar alguém, né? Assim, não nesse sentido. Antes de você querer ajudar alguém, você tem que se ajudar primeiro, né? Primeiro é você, depois é o externo. Porque quando o externo olhar para você e vem você, vai fazendo a caridade mesmo, ali se esforçando, aí ele vai ali tomar uma atitude também, despertar, não é? Mas você não pode dizer, fulano, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não pode mandar ninguém fazer nada, não tem para julgar, não tem como julgar ninguém. O outro tem o tempo dele também, não é? Você tem o seu, o outro tem o dele. E o outro vai olhar você, vai se espelhar, vai seguir os exemplos de Jesus também, e no tempo dele ele vai fazendo. E a gente, infelizmente, não tem essa paciência de esperar o outro fazer. Acha que é igual a gente, o outro. Que tem que fazer no tempo da gente, né? E às vezes acontece, Babi, sim, a pessoa chega para você, é uma pessoa que nunca conseguiu superar uma dificuldade, e ela chega para você e diz assim: olha, você não precisa ficar nessa situação, basta você querer que você saia dessa situação que está lhe deixando melancólica, que está lhe deixando frustrada. Aí a pessoa que está ouvindo olha para outra e não funciona com você. Então, por isso que a gente, como você muito bem falou, haja com caridade para consigo, para depois você ter essa autoridade, né, essa coerência nas palavras. E aí as pessoas vão sentir, não, é verdade. A Babi, ela traz aqui no perfil Ser Espírita, na vida dela, ela age dessa maneira, então funciona. Ela está dizendo para que eu possa sair dessa situação, eu tenho que acreditar, eu tenho que agir de forma diferente, e ela faz isso, então eu também vou fazer. Mas se não tiver coerência, a palavra fica vazia, né? Fica muito uma fantasia, e as pessoas não têm mais tempo para viver de fantasia. A gente precisa de realidade, né?
Mesmo é na oração, né? Na hora de você se comunicar com Deus, não importa as palavras, às vezes são só palavras vazias que saem, mas o coração ainda tá duro, tá quietinho ali, não quer abrir o coração ali para receber aquelas energias, não é falar só por falar mesmo. E a ação em si, a caridade em si é uma oração, né? Porque a oração não é só aquele momento de que você se cala ali em silêncio, fica só escutando a espiritualidade, não. É na ação mesmo, também no dia a dia. Né? Você exemplifica mesmo os exemplos de Jesus, o evangelho em si. Exatamente. E às vezes até ficar em silêncio, né, Babi? É uma caridade, né? Às vezes você está ali ouvindo uma pessoa. Não sei se vocês aqui que estão assistindo já passaram por essa situação de ter um familiar, um amigo, que pega o problema da semana inteira, aí liga no domingo, e aí você pega o evangelho, bota no coração assim, aí começa. Aí a pessoa descarrega tudo em você. Se você tiver o coração preparado para ajudar, imagine o alívio que você vai causar, que você vai gerar para essa pessoa. Mas se você carrega seu coração também amargurado, vai ser um adoecimento para os dois, né? Então, assim, estejamos sempre prontos, com o coração sempre preparado para acolher, né? Até o seu limite. Não precisa você absorver toda a energia do Eu ia outro, falar isso agora. né? Até o seu limite, né, É. Babi? Porque às Uhum. vezes é ruim. Olha, eu acho que eu tenho contato direto com o Evangelho, pelo menos umas 2 vezes por dia, direto mesmo, assim, estudando, sentindo e colocando em prática. Mas eu tenho pessoas que me procuram, pessoas da família, e que não são espíritas. Isso não é surpresa para ninguém, né? Isso não é surpresa para ninguém. E que trazem uma carga tão negativa, tão pesada, que o evangelho em mim, ele funciona como um combustível que vai se consumindo, consumindo, para que eu possa permanecer de pé. Mas se eu não tivesse o evangelho, eu já estaria muito mais adoecido do que a outra pessoa. Então, ser caridoso, como muito, a Babi, você foi muito feliz quando você lembrou a gente. É preciso ser primeiro conosco. É preciso ser caridoso E Joana conosco. enfatiza muito isso, você, autoconhecimento, né? Isso. Porque senão a gente não consegue enfrentar essa tarefa. E a gente está aqui para ajudar o outro, né? Mas é Eu isso. fiquei Vamos. feliz aqui, que entrou aqui, ó. Vamos dar boa noite aí pro Anderson, né? Que tá um pouco sumido. Cláudia, Andressa, Nivalda, Leonardo. E que o Cardoso, que ela saiu e entrou de novo. Não é sumidinho, entrou por aí. Vamos embora, querido, escutar a mensagem. É do Vamos lá. Gurizada Espírita, né? É isso, Anderson Bosqueroli. Faz parte do Ah, eu acho. encontro, só espero que ele volte, né? Faz parte do grupo Eu não, também. eu não sei se eu sigo a gurizada, mas eu vou até anotar aqui para seguir. Gostei Siga, é muito bom os conteúdos que está lá, viu? Muito bom. Ele vai voltar, está voltando, né? Aos poucos vai voltar. Com as lives musicais dele, nunca mais fez. Seria bom ele analisar um tempinho aí, esse final de semana e entrar aí. Isso é uma sugestão que eu dei aqui, né? Sei lá. Sim. Tá Essa bom, sugestão da Babi. É a Luísa e eu, às vezes dá trabalho para os outros, mas faz parte. Vamos lá. Terminar o texto. Há, no Vamos embora. entanto, Há, no entanto, dentre as muitas conotações de referência à caridade, migalhas de dever que deixamos desperdiçar em múltiplas oportunidades, descuidados, anotemos algumas. Essa parte é boa. Gratidão aos combalidos, genitores combalidos e enfermos, tá, gente? Genitores nos dias sacrificiais da senectude. Senectude é aquela parte da velhice, né? Um pouco mais velho. Aí ela enfatiza, a cada situação ela vai dizer dever, de caridade efetiva. Aí o próximo, esquecimento da ingratidão dos filhos invigilantes, tragados pela voragem da insensatez. Dever, e caridade de assistência continuada. Salários dignos aos servidores domésticos e conversações edificantes com eles para que se libertem da engrenagem, da ignorância e da rebeldia. Dever e caridade fraternal.
cordialidade com vizinhos e colegas de trabalho, mesmo difíceis ou irresponsáveis. Dever e caridade da tolerância, algo bem fácil de fazer, gente. Vamos treinar aí. Generosa paciência com parentes da consanguinidade, enfermos e impertinentes. Dever e caridade familiar. Oração pelos perseguidores encarnados e desencarnados, como hábito de higienização psíquica, dever e caridade espiritual. Pão, medicamento e agasalho àquele que sente necessidade de socorro material, mas oportunidade de trabalhar, dever e caridade libertadora da miséria. Muitos falarão em filantropia e ética social. Filiação a organizações respeitáveis e pomposas, oficionadas da imprensa e propaganda larga, descrevendo a nova mentalidade odierna. Muitos apresentarão explicações ruidosas sobre deveres sociais e humanos, reprochando tuas atitudes discretas. Não te detenhas em conflitos desnecessários, mas, sobretudo, não te esqueças da beneficência e fixa-te na caridade de Jesus para conosco. Caridade sempre nova, sempre atual, sem exigências, sem ruídos, e deixa-te clarear interiormente por essa estrela refulgente, que brilhando em todos os ervos, vem conduzindo o homem a Deus. Então ela fala já em várias situações de trabalho, no dia a dia de família, com você mesmo, com inimigos desencarnados, que lembrando, não há só inimigos externos, né? Tem nossas sombras, acho que é os piores, porque se a gente não trabalhar nossas sombras, a gente vai continuar atraindo. Então não adianta nada você limpar só fora e dentro não. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você entendeu? Qual foi o motivo que o texto traz o verbo dever antes de, digamos, de qualificar a caridade? O que foi que você entendeu? Dever, aí ele diz dever e caridade efetiva. Dever e assistência continuada. Eu acho que inicialmente, a gente hoje é imperfeito. Então é como se fosse um chamamento. Você tem um dever de fazer isso, você tem a obrigação. E a caridade vai vir em consequência, como se fosse uma junção. Você, por exemplo, quando você for ter paciência, você tem um dever, né, de trabalhar essa paciência e com o tempo você vai, aos poucos, tirando essa impaciência de você, você vai estar mais paciente. Eu acho que é como se fosse um empurrãozinho, né? E depois vai vindo aos poucos, um exemplo a paciência, um exemplo a resignação. Um momento de tristeza, de dor, você tem o dever de levantar-se de novo para depois entender qual é o caminho. Eu acho que é como se fosse um empurrãozinho antes da ação, eu acho assim, né? Perfeito, Babi, é Entendi? isso mesmo. Eu entendi assim também. Dada a nossa atual condição moral, né? Uhum. É como, por exemplo, a gente acorda na segunda... A gente não, né? Porque já faz tempo que eu não trabalho fora de casa. As pessoas, os nossos irmãos e irmãs queridos que trabalham ainda, né, tem que se deslocar para o trabalho na segunda-feira, chuvosa, aquele Eita, clima Jesus. bom. A pessoa não quer ir, né? Ela vai porque ela tem o dever e a necessidade de ir. Isso. Mas quando ela vai, que ela cumpre a tarefa dela, resignada, resiliente, né, sabendo que aquele ali não é o ponto final, não é o destino, é o processo de transformação e de conquista do amanhã, aí ela volta para casa satisfeita. Ou seja, primeiro ela teve que Uhum. obrigar-se a fazer, para depois ela ter a satisfação. Então você foi muito feliz na sua interpretação, que também coincide com a minha, né? O pessoal tá mandando um abraço aí. Eu não sei se o Everton, que a Trump Cláudia tá falando aqui, é o Everton, irmão da Mari, ou é com você, Babi, mas tá mandando um beijo aí pra Peraí. gente. Quem? Então, a Jacira chegou também. Ah, sim.
Deixa eu dar boas-vindas, né, gente? Chegou gente nova aí. Tá saindo e entrando. O pessoal gosta de sair e entrar. Ana Maria, Cláudia, Anivalda, Leonardo e Simone. Estão dando uma entradinha e saindo. Mas vai ficar gravado, gente. Acho que o pessoal depois assiste. Quer falar mais alguma É, coisa, foi, querido? exatamente. Não, me chamou muita atenção, né? Quando ele qualifica aqui a caridade sobre vários pontos de vista, sobre várias, digamos, características, né? Ele fala da efetividade, ele fala da assistência continuada, ele fala da questão fraternal, da tolerância, né? E da familiar. Essa familiar, ela é desafiadora, né? Oxe, oh, meu Deus, passa isso. Ah, Jesus, protege. Oxe. Mas é isso, porque a escola, né? A escola da alma é o lar, é a família, né? A gente precisa. E detalhe, né, Babi? A gente não lembra, mas nós provavelmente solicitamos, imploramos para nascer exatamente onde nascemos. E aí, as dificuldades que nossa própria evolução, a nossa incapacidade de compreender traz para nós é que vai colocando cada vez mais o obstáculo diante de nós. Ele vai se tornando maior. Ao invés de a gente procurar a solução, a gente procura focar no problema. E por isso que acaba muitas vezes falhando. Mas a vida continua e Jesus deixou bem claro que a cada um segundo suas obras, então vamos, né, ter aí essa consciência e fazer a nossa parte. Mas, assim, outra coisa que me chamou bem a atenção, ainda lá naquela parte que ele fala da caridade, descreve a caridade aqui, ele fala dela como silenciosa, atuante, que desculpa e ajuda. E muitas vezes nós queremos nos promover fazendo a caridade, seja ela material, seja ela moral. Queremos nos promover mesmo que intimamente, sabe? Quando a gente diz assim, poxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Chega no final do dia que eu vou fazer minha reflexão e alguma coisa eu não consegui alcançar. E eu digo, poxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Eu sou tão bom e por que que eu não consegui? Ou seja, eu troco o meu momento de agradecer a Deus por um momento de ficar me queixando. E ontem eu estava num grupo de leitura, nós estávamos finalizando o livro Renúncia, e é um livro maravilhoso. Eu não sei se você já leu, Babi, quem aqui está, se já leu o livro Renúncia, de Emmanuel Chico, né? Que conta aí uma das encarnações de Emmanuel. E aí surgiu uma discussão, um comentário a respeito dessa, desse comportamento queixoso. Né? A pessoa se queixa de tudo. E uma colega falou assim, eu falei para minha terapeuta que esse momento que eu estou passando, eu até questionei Deus, a bondade de Deus. E disse para ela, eu acho que ele não está me ouvindo. Aí a terapeuta disse assim para ela, a terapeuta nem até comentando com a minha esposa, ela disse assim, isso nem é uma fala de uma terapeuta, porque eles são muito ligados à ciência, né, e tudo. E ela disse assim, mas será que ele não, a questão não é que ele não está lhe ouvindo, a questão é que você só está se lamentando. Por que que ao invés disso você não pede colo? Cara, isso para mim foi muito forte. Eu vou lembrar disso todas as vezes que eu estiver me lamentando, eu vou parar e vou dizer assim, tá sem áudio, Babi. Deixa eu ver aqui. Desculpa, às vezes eu coloco. É porque tem umas zoadinhas por aqui. Os vizinhos hoje estão, né? Teste de tolerância, né? Como falou aqui. Então, Aí eu assim, desliguei porque um som. toda vida que eu for agora me lamentar, eu vou dar uma parada e vou dizer assim, em vez de me lamentar, eu vou dizer, ô pai, me dá um colo. Eu acho que é É, eu isso que eu também vou vou fazer fazer. isso. Sempre vou lembrar agora. E depois do colo a gente volta de novo a tentar desenvolver a caminhada. E era isso, Babi, que eu queria comentar sobre esse trecho. E nós temos aí ainda a Livro parte dos final, né? Espíritos e o Evangelho. Você trouxe alguma coisa para a gente É, ler? Alguma coisa assim, diferente? antes, Fica à vontade. antes de irmos para o Evangelho, né? Trazer alguma parte do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que ele sugere aqui no estudo, também essa parte final, no último parágrafo, que ele diz assim, caridade sempre nova, sempre atual, essa parte é a mais desafiadora, sem exigências e sem ruídos. Por que que isso me saltou aos olhos? Porque, assim, se hoje nós somos capazes apenas de fazer a caridade material, que assim seja.
Agora, faça isso de maneira a não causar um constrangimento naquele que está recebendo. Não faça ele perceber, inclusive no livro dos Espíritos, vai falar para a gente exatamente isso. Ele pergunta sobre a esmola, né? O que você acha sobre a esmola? Você condena a esmola, né? Mas a Isso. forma como ela é feita. Por quê? Porque aquele que está dando, ele está muitas vezes se sentindo superior àquele que está recebendo. E aquele que está recebendo não está entendendo a situação temporária pela qual está passando e se sente humilhado por aquele que está dando. Ou seja, perde-se uma oportunidade. E quando ele traz aqui para a gente caridade sempre nova, é que você faça, mais uma vez, aquilo que você já é capaz de fazer. Se a sua caridade não lhe permite ficar em silêncio, então não entre na discussão. Vai embora. Se você não vai conseguir ficar calado, Se afasta, vai embora. né? Se afasta. E aí você vai trabalhando isso. Se você ainda não consegue ajudar uma pessoa sem fazer uma selfie, então pede alguém para levar. Ó, tá aqui a cesta básica, leva lá. Entendeu? Porque, assim, existe uma diferença em você promover, em você estimular, né? Você estimular a caridade, e a gente sente quando isso é uma promoção pessoal. Então, não é errado você estar fazendo ali um trabalho continuado, você está chamando, olha, gente, nós temos aqui várias famílias carentes que precisam, né, receber alimento, material de higiene pessoal, material de construção e tudo. Você está promovendo o problema para que o problema encontre uma solução. Mas assim, trazendo 10 cestas básicas, alimentando essas famílias e não sei o quê. Sabe? Não é verdade isso. A verdade é no seu limite e está tudo bem. Porque depois você renova, como ele diz. Né? E essa forma como você vai ser caridoso, ela vai ser atual, ela não vai ter exigências, nem da sua parte, nem da outra pessoa que está recebendo, e ela não vai ter burburinhos, né, externos. Fulano faz isso porque quer aparecer, cicrano faz aquilo, porque aparece sim, e na casa espírita não é diferente. Né? Ali existem papéis repletos de imperfeições. Não percebe-se um defeito, não aprende nada. A Ana está falando aí que o áudio está. Não entendi também. Tá vindo normal, gente? Me digam aí, pelo amor de Deus. Tá Ó, tá normal? com chiado. Falou que tá com chiado. Peraí, um momentinho, gente. Porque inicialmente tava com chiado. Mas tá tudo bem, eu tô lhe ouvindo direitinho agora. Tá normal, né? Acho que é os ruídos fora, eu acho que é os ruídos por aqui, né? Os vizinhos, né? Alegres, estão alegres hoje. Vamos embora, gente, continuar. Ela pede para a gente complementar o estudo do livro 3, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 11, Caridade e Amor ao Próximo. Aí eu só vou ler um trechinho da pergunta 886, que Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? Aí eles respondem, os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas, é o BIP, famoso BIP. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, treinamento, gente, isso aí é constante. É algo muito difícil. Eu até lembro de uma live de Camila Oliveira, Espiritismo Sem Tabu, quem puder também sigam ela. De uma live falando sobre o dever, não, sobre o duelo, ou foi o ódio. E ela disse, ou foi o perdão, e ela disse que é algo difícil, né? Ela leu aquela parte do Evangelho, é algo muito difícil, mas é necessário, né? É a porta estreita. Exige da gente muita renúncia, né? Você se sacrificar, você realmente ali se colocar à disposição e a boa vontade de se libertar desses martírios,
desse egoísmo, desse orgulho, para você conseguir entrar ali na porta estreita e se libertar disso tudo, porque você carregando isso no coração, você não vive, você é o primeiro a ser prejudicado, você carrega isso por várias e várias encarnações e acha que guardando, sendo orgulhoso, vai resolver. Mas passa muito tempo assim e não resolve nada. Adoece o espírito, como no corpo já vem com problemas, é porque o espírito já vem doente há muito tempo. Então é uma resposta, ó, tem uma coisa errada, não é? Vamos trabalhar o sentimento, vamos trabalhar o íntimo. E, consequentemente, o corpo vai se transformando. Isso não quer dizer que a gente deve deixar de ir atrás de médicos daqui da Terra, não. É um complemento o outro, mas o princípio em si é o espírito, né? O nosso espírito está doente, então temos que cuidar. Então, o perdão é o primeiro passo aí para a caridade, né? O primeiro passo para a gente se libertar, se curar aos poucos. E esse processo é longo, gente, demora muito, é muito difícil, muito complicado, mas é necessário. E entender, né, essa caridade como Jesus é uma transformação. É uma transformação. Assim, o que acontece às vezes e nos faz dar um passo atrás, necessário para poder refazermos, é que nós nos comparamos. Muitas vezes nos comparamos até com Jesus. Jesus passou por um processo de transformação. Ele não foi criado como ele se apresentou a nós. Mas às vezes isso não é interpretado exatamente assim. Então a gente, olha, eu quero ser como Jesus. Querer ser como Jesus é um passo importante nessa jornada, que, como diz o Emmanuel, né, se a perfeição está ainda distante, o aperfeiçoamento é um convite diário para todos nós. Ele se renova todos os dias. Então, ser bom por ser bom. Não é ser bom para aparecer, não é ser bom para ser elogiado, sabe? E é claro que você vai sentir isso. Você faz uma coisa boa, você olha para todos os lados, espera que alguém diga assim: nossa, sabe, isso que você fez foi muito bom. Ah, nossa, é muito. E aí você se envaidece, né? Caminhar nessa transformação é compreender as diferenças. Então, vem o I, né, do BIP de indulgência, né, de compreender que o outro, assim como nós, tem os seus próprios desafios. E engraçado que nessa parte nós esquecemos que vivemos da misericórdia de Deus. Já pensou se Deus julgasse a gente como nós julgamos as pessoas? Nossa, Babi, tem um animalzinho, é um animalzinho aquático, eu acho muita graça com a minha esposa, que a gente estava assistindo uma vez um programa desses de animais, e ele se chama crio. E o crio, ele não é, ele é a base de toda a cadeia alimentar. Ele não se alimenta de nada e ele, inclusive ele mesmo se alimenta dele, ou seja, ele é autodestrutível. Então a encarnação e reencarnação dele é constante. Ou seja, não tem um aprendizado. Então tem muita gente que é assim, se nós fôssemos julgados por Deus, né? Se Deus não fosse benevolente, indulgente, né? O que aconteceria? Era só indo e voltando, porque não aprenderíamos nada. Então, vamos aprender com o nosso processo. Cada um de nós está no momento da jornada. Se ame, se aceite temporariamente do jeito que você está, porque aí você identifica o que precisa melhorar. Melhore e evolua. É constante, todos os dias. Aí, daqui a pouco, vou dormir. Poxa vida, na live com o Babi, o que eu poderia ter feito de melhor? No diálogo que eu tive com um trabalhador, com um patrão, o que eu poderia ter feito de melhor? Aí você identifica. E aí você não consegue se trair. No outro dia você tem que ser coerente. Bom, eu identifiquei que eu fui omisso nisso aqui. Eu identifiquei que eu não fiz isso aqui, eu fui negligente. Então agora eu tenho que fazer. Não é só saber, eu vou aqui elencar, porque todos nós somos capazes de relacionar todos os nossos defeitos. O problema está é que a gente não melhora nenhum. A gente todo dia, se for fazer uma relação do final do ano, tem gente que salta as 3 ondinhas, né, Babi? Eu vou saltar 3 ondinhas para ter isso. Tem gente que está saltando tsunamis e não está resolvendo, entendeu? Por quê? Porque tem a nossa parte, gente. Tem a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Senhor, faz isso por mim. Tem outra coisa engraçada, Babi, que outro dia eu escutei. Diz que
um fiel estava muito fervoroso na sua prece e disse: Senhor, vai aos hospitais, tem muita gente precisando. Senhor, vai às ruas, tem gente passando fome, frio, sede. Senhor, tem muita gente desempregada. Aí disse que uma voz veio para ele e disse assim: vai tu, que eu vou contigo. É fogo espiritual da pessoa. Vai tu, que eu vou contigo, né? É. Mas é isso, né? Marcos Você quer Lourenço contar? entrou. Eu tenho uns três coisas para falar que eu veio na cabeça aqui. Bom, a primeira que chegou na minha cabeça, eu queria saber, tive curiosidade agora de como é a evolução desse grill aí. Eu vou até pesquisar de como é que ele faz para evoluir, para chegar no patamar um pouco mais além, porque você disse que ele se alimenta dele mesmo. Então, como é que ele avança? Então, gente, é uma boa tarefa de casa aí para vocês pesquisarem. Vou até atrás, eu fiquei curiosa de verdade. Vou até atrás. Porque todo mundo evolui, não tem nenhum ser que não evolua. Então, vou atrás desse bichinho. A outra coisa você falou que a gente não se esforça realmente para melhorar as coisas, fica muito paradinho. Mas tem dias que a gente não acorda bem. E esse não acordar bem, você não pode se culpar, né? Ah, eu não fiz aquilo, ah, não sei o que, ah, fica ali. E fica ali no arrependimento, fica se culpando, né? Mas você tem que se dar a chance de recomeçar. Se você errar de novo, tudo bem, continua andando, continua fazendo, mas contanto que você não pare de fazer. Você errar, vai é normal, o que a gente está aprendendo. Se não fosse o erro também, a gente não veria o que a gente estava falhando ali naquele momento, a maturidade da gente. E não devemos nos culpar, porque naquele momento a gente estava aprendendo, a gente não sabia de algo relacionado àquilo. Então, se a gente errou, é porque a gente realmente precisa aprender. Ah, tudo bem, entendi agora. Na próxima a gente já se vigia mais. Então, não é aquela questão de não se martirizar, não se culpar, mas também tomar atitude, não é? Que Paulo fala, o que queres que eu faça, não é? Então, é aquela atitude. Exatamente, Papi. O Oliveira está aí mandando um abraço para a gente. Oliveira, obrigado. Marcos, bem-vindo. É o Marcos, isso. Eu chamo sempre Isso. Oliveira o nome aqui. Obrigado pela É ele que faz a participação. vibração da Ave Maria com a querida Lourdes, às É 5h30 da tarde. muito bom, muito bom. Uhum. Obrigado pela companhia. Babi, tem um trecho aqui na parte final do capítulo 15, né? Sim, Item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gostaria isso. de fazer É isso aqui. mesmo, é a última parte que eu ia ler. Você, no seu pensamento, cara, eu ia falar, eu ia ler a mesma coisa. Cara, é sério, eu ia ler a mesma coisa, pode ler. Eu É sério, destaquei juro a aqui. você, eu ia ler. Eu ia ler. É uma Mas mensagem de pode ler. Paulo, é uma mensagem de Paulo, né? Então, vamos guardar isso no coração da gente como uma forma de inspiração para agirmos diante da lição que a Babi hoje, com esse convite, né, com esse texto, trouxe para a gente. Ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, quem vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, assim, é a pura humildade de saber que não sabemos tudo, de que nada nos pertence, tudo pertence a Deus, que somos usufrutuários e colaboradores da criação. Ao mesmo tempo em que nós usufruímos, nós criamos. Ao mesmo tempo que nós recebemos, nós temos o dever de compartilhar. Ao mesmo tempo que nós buscamos o amor do Pai, nós temos que doar exatamente no momento em que recebemos. Eu sempre lembro disso, Babi. Nem sempre eu fui uma pessoa paciente diante de pedidos, né? As pessoas, às vezes, elas percebem que você é generoso, digamos assim, e elas começam a explorar. Existe uma linha muito, né, delicada para que a gente não seja, de fato,
negligente na educação desse indivíduo, porque como o próprio Evangelho vai falar, aliás, o Livro dos Espíritos, a esmola não é condenável, mas a forma como ela é dada. Então, o que aconteceu? Eu parei e disse assim, nossa, toda vez que alguém vem a mim e solicita algo, seja uma palavra de consolo, seja uma palavra de ânimo, seja algo material, naquele momento eu me percebo como alguém que está na outra posição de ajudar, né? Quando eu estou na minha profissão, que alguém chega, pede socorro, eu estou na condição de socorrer. E é tão mais difícil estar na outra posição, né? Então, por que eu estou aqui? Porque Deus me escolheu para ser melhor do que aquela pessoa? Não. Porque Ele reconheceu em mim um esforço e me deu proporcional a este esforço. E agora eu posso ajudar. E se eu quero ajudar mais, eu preciso me ajudar. Não é ser egoísta, mas é ser consciente dos próprios deveres. Então, é uma grande lição, Babi. Eu estou muito feliz com esse texto, com os comentários aqui que nós trouxemos, né, com os amigos e as amigas que estiveram aqui conosco, tantos outros que estarão depois, né, irão assistir ao vídeo gravado. Então, estou muito feliz. Eu que agradeço e é sempre bom trazer alguém, porque a live nunca é nossa, é sempre do convidado, que sempre diga aqui, é da espiritualidade. E eu queria falar a terceira coisa, né? Essa semana foi, acho que na quinta-feira, ou foi na sexta. Eu tava voltando do treinamento que eu tô fazendo aí, de ônibus, e eu tava na integração. Aí tinha uma pessoa vendendo balinha, né? Ele foi vender balinha no... Desculpa. Deixa eu entender aqui. Você estava Foi. fazendo um treinamento de ônibus Não, dirigindo? treinamento em um lugar. Eu estava no ônibus, voltando. Desculpa, gente. Estava no ônibus, pronto. Estava no ônibus. Aí tinha uma pessoa vendendo balinhas. E também se eu tivesse no ônibus, eu não ia ser boa motorista não, porque só misericórdia, mas tudo bem. Tava sentadinha lá, aí tinha uma pessoa que entrou na integração de ônibus lá, eu entrei. Aí ela tava vendendo balinha. Eu olhando assim, a situação dela tá bem complicada, mas ela bem humorada, é como se ela tivesse levado ali pro ônibus uma energia ali que modificou realmente o humor de todo mundo aqui naquele ônibus. Talvez alguém ali estava triste ou não. Os cachorrinhos aí, como sempre, dando os boa noite. Talvez uma pessoa ali no ônibus estava triste ou angustiada, né? E aquela pessoa ali naquela situação, mesmo naquela situação, levou o bom humor dela, fez aquelas graças dela, que é uma pessoa muito engraçada. Eu, pelo menos, eu ri, eu gostei ali da colocação ali, tentando vender, né? Tentando realmente ter uma vida digna, né? Se esforçando de verdade para alimentar a família e tal. E eu prestei atenção porque muitas vezes a gente, claro que cada dor para uma pessoa é diferente, né? Mas eu acho que é a questão de você ter a resignação em qualquer situação que você seja, porque se eu tivesse nessa situação, eu teria que ter forças também para ser diferente para mim. Eu também teria que ter forças para continuar. Isso não estou dizendo que a dor, só porque ele é desse jeito, que a gente não pode reclamar, não. Cada um sente a dor de uma forma, a gente não pode julgar também a pessoa. E a questão aqui é a resignação, né? A vontade, a continuação de você realmente ter essa força, essa coragem de continuar, né? De ser caridoso com você mesmo, com as pessoas. E aquela alegria que ele levou ali me fez perceber que a gente realmente tem que continuar andando, independentemente de qualquer situação. E pelo menos eu ri muito, as pessoas também do ônibus chegou, mudou o clima ali daquele momento. E vai ficar marcado por muito tempo na minha cabeça, porque aquilo ali, aquela alegria mesmo contagiou as pessoas ali, o motorista, todo mundo. Ah, uma história belíssima, Babi, porque essas coisas elas marcam a gente, né? É interessante isso. E uma vez, assim, rapidamente eu vou falar aqui, eu sempre conto, e vou contar rápido, até porque eu me emociono quando eu conto. Nessa história de nem sempre eu ficar satisfeito com as pessoas procurando, às vezes exageram nos pedidos, né? Querem se aproveitar até, não quer dizer que elas estão certas sempre. E aí uma vez eu estava chegando do trabalho, estava até meio cansado e tal, e a pessoa chegou na minha casa e tocou lá, apertou lá a campainha e eu fui todo abusado, sabe, para receber a pessoa.
E aí, quando eu recebi, aí a pessoa falou assim, seu sábio, me chamou ainda de seu sábio ainda. É que eu estava ali na rua e antes de ir para casa levar a feira, eu passei aqui para lhe dar uma coisa. Aí, Babi, eu desci, era uma pessoa realmente bem necessitada, sabe? Que ganha algum trocado por dia, né? Nem sabe se todo dia ganha. Mas aí ele disse assim, não, é porque eu ganhei ali, acho que foi uns R$ 20. Eu ganhei uns R$ 20 num trabalho que eu fiz e eu comprei umas coisinhas para minha casa, aí tava lá umas frutas não, uns legumes, mas eu queria ser grato ao que você me fez no passado, nem lembro direito o que era, e trouxe aqui um presente para você e era uma caixa de chocolate. Babi, naquele dia, eu fui rasgado de dentro para fora, entendeu? Aquela pessoa, ela me deu uma lição viva do Evangelho. O bem estava voltando para mim, sabe o que que eu fiz? Eu fui orgulhoso. Eu poderia até usar outra palavra aqui, mas não vou usar, que eu fui uma coisa muito feia, entendeu? Eu sei que todo mundo pensou nessa palavra agora, mas não pensa muito não. Então, assim, as oportunidades que surgem nessas... O evangelho, ele se manifesta nas pessoas, né? E a gente precisa ter essa percepção. Olha quem está aí, nosso amigo Davi, rapaz. Davi cada vez mais jovem. Cadê? O Tá Will aí, também Davi. entrou. Davi passou, ele já foi. O Will Ah, ele é... entrou. O Will entrou também, que ele é outro sumido. E volta a fazer live também, tá sumido também. Mas tudo bem. E eu, assim, tive a intuição de olhar, olha, falaram pra mim aqui no ouvido, sopraram. Olha atrás do evangelho e lê uma mensagem que tem lá. Eu nem sabia que tinha mensagem. Aí eu fui atrás e tinha a mensagem. E vai falar exatamente do que a gente falou hoje. Engraçado, né, gente? Nada, né? Então, se você quiser fazer algumas considerações finais, aí eu finalizo com esse textinho do livro Confia e Serve, de André Luiz, Chico Xavier, que o nome da mensagem é Onde Estiveres. Então, para terminar, eu vou ler. Se você quiser fazer as suas considerações finais, aí agradeço sua companhia e a companhia de todo mundo aqui. Bom, quero agradecer a todos que passaram aqui, que estão conosco agora. Quero agradecer à espiritualidade amiga, que sempre nos inspira e nos oportuniza momentos tão bons como esse. A você, Babi, que nos alegra com todo esse trabalho no movimento espírita, com toda essa transformação que você deixa muito claro para a gente, em toda live que você abre, toda reflexão que você faz. Então, isso é inspirador para a gente, né? Que Deus continue abençoando sua vida sempre. Muito obrigado pelo convite. E falando em convite, quero aqui convidar também a sua audiência, porque eu sei que vai ficar ao vivo, vai ficar gravado, e também tem pessoas aqui que são da sua audiência. De segunda a sexta-feira, nós temos um programa que a espiritualidade me intuiu batizar-se de Alvorada com Cristo. É de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. E nós estamos estudando, nós estamos na segunda temporada. A primeira temporada foram comentários de Emmanuel a respeito sobre o livro do Evangelho segundo Mateus, e agora nós estamos fazendo o estudo das cartas de Paulo. Então, está bem no comecinho o estudo. O livro é um É pouco fininho, fininho. Os livros de Emmanuel, gente, todos eles são são finos. Então, 7h30 da manhã, de segunda a sexta. Quando há alguma mudança, a gente avisa, mas basicamente o perfil de discípulo espírita está com esse momento. Eu chamo que é uma família, né, que está ali. Nós somos quase 1.000 corações já. Começou outro dia, mas vai se agregando, e são pessoas que realmente participam. Venha fazer parte, né? Você com certeza, né, vai trazer a sua energia para a gente e só tende a melhorar. Então, convite feito, gratidão, Babi, gratidão à espiritualidade amiga que nos abençoou com esta live. E sigam aí, quem quiser seguir nosso querido amigo, aperte uma setinha em cima aqui. Aí vai aparecer o perfil de baixo, aí você segue, certo, gente? E eu tenho novidades por aí em breve, gente. Vou fazer uma vez por semana as lives por aqui no Ser Espírita. Vou diminuir um pouco aí a quantidade. E vou fazer um novo projeto, estou pensando aí. Acabei de ter uma intuição aqui, vou ver que posso trabalhar nela, não é? E vão ser encontros semanais, tá? Eu vou mudar o horário para ficar melhor para todo mundo, mais tranquilo, sem correria, sem ninguém poder não ver, não é? Vou ver um horáriozinho bom. Vai ser no domingo, isso aí eu vou confirmar, mas o horário eu ainda vou ver.
E o livro ou outras coisas aí, um projeto novo, pode ser um clube de leitura, não sei, aí vou jogar no ar, não sei o que eu posso fazer aí, né? Vocês vão saber, tá? E vamos terminar com o texto. Onde estiveres, do livro Confia e Serve, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e esse texto é de André Luiz. Vamos lá. Onde estiveres, não percas a oportunidade de semear o bem. Se a conversa gira em torno de uma pessoa, destaca-lhe as virtudes, recordando que todos ainda nos encontramos muito longe da perfeição. Se o assunto descamba para comentários maliciosos acerca de certos acontecimentos, procura discretamente imprimir um novo rumo ao diálogo, sem te julgares superior a quem quer que seja. Onde estiveres, não permitas que o mal conte com o teu apoio para se propagar. Se muitos falam em torno de pessimismo sobre os problemas que afligem a humanidade, demonstra a tua confiança no futuro, recordando aos interlocutores que nada acontece sem a permissão de Deus. Se outros se transformam em profetas da descrença, quais se fossem eles mesmos os únicos a se salvarem do náufrago dos valores morais em que o homem se debate, neste ocaso de milênio, trabalha com todas as tuas forças na construção de um mundo melhor, porquanto um só exemplo tem mais poder de persuasão sobre as almas do que 1.000.000 de palavras. Onde estiveres, não te esqueças de que o bem necessita de ti como instrumento para manifestar-se, e não cruzes os braços, como se nada tivesses a ver com o que acontece ao teu redor. A responsabilidade que temos aí, Letra Espírita, bem-vindo. E vamos finalizando aí agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, os nossos guias espirituais, e desejo a todos uma ótima noite, desejo a todos que Jesus esteja com vocês em seus lares, que o amor de Jesus nos envolva, nos abrace neste momento, que todas as nossas angústias, tristezas sejam colocadas em suas mãos. Muito obrigado, Jesus, por tudo e por esse momento. Que assim seja. Obrigado, Babi. de verdade. Boa noite. Beijinho a todos. Buenas noches, como sempre falo aqui, que eu sou bilíngue. Mentira. Tá? Beijo a todos. Boa noite. Até terça-feira estarei aqui de novo, tá? Tchau, tchau. Tchau, querido. Obrigado. Fique com Deus. Durma bem, tenha bons sonhos, tá? Durma e vá trabalhar. A gente se encontra no nosso lar, todo mundo aqui. Vai trabalhar, tá, gente? Beijo. Tchau. Obrigado, Babi. Obrigado a todos, Tchau. gente. A gente se fala. Beijo no coração de vocês. Tchau.